Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos para mais uma hora do Evangelho, direto aqui da Casa da Caridade Inácio Daniel. É uma alegria, é sempre uma satisfação estar na companhia de vocês, nesse momento que a gente reserva ao longo da nossa semana, para a gente fazer uma pausa, respirar profundo, para a gente refletir em torno de assuntos e temas que possam nos ajudar a evoluir como seres humanos e como espíritos eternos que nós somos. Meu nome é Fernando, eu sou voluntário aqui da Casa da Caridade Inácio Daniel e convido vocês para estarem conosco não apenas hoje. Se fizer sentido para você a nossa conversa de hoje, se vocês se sentirem à vontade, estejam conosco no próximo domingo também e em outras atividades que a Casa oferece, tanto de forma presencial quanto online. Mas antes da gente iniciar o nosso Evangelho de hoje, eu vou convidar para a gente fazer a nossa prece inicial, tá? Lembrando que quem tiver interesse pode pegar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada ao longo do Evangelho, tudo bem? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos neste momento e em espírito vamos nos ajoelhar diante de Deus, nosso Pai, para agradecer esse momento de pausa, de reflexão, de calma, diante de nosso amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia, e diante dos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, procurando nos manter no caminho do bem, da verdade, do amor e da caridade. Principalmente ao amigo e mestre regente dos trabalhos de caridade desta casa, o irmão Inácio Daniel. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade e pedimos que a espiritualidade possa abrir os nossos corações, expandir as nossas mentes, para o que estudarmos aqui hoje possa ficar retido em nossos corações, possam ser usados como instrumentos para o nosso melhoramento e o melhoramento do mundo. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor, e que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero convidar vocês para a gente refletir juntos sobre um assunto que faz parte da vida de todos nós, né? Algo que atravessa e sempre atravessou todas as gerações, todas as culturas, religiões, né? Todas as épocas da humanidade, e algo do qual absolutamente ninguém escapa. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o sofrimento, sobre as origens do sofrimento, sobre como a gente pode se posicionar diante do sofrimento no nosso dia a dia, né? Porque o sofrimento, a dor, faz parte da experiência humana. Desde os primeiros passos da humanidade, quando o homem adquiriu consciência de si mesmo e passou a exercitar o seu livre-arbítrio, ele também começou a se questionar por que do sofrimento, né? E talvez essa seja uma das perguntas mais profundas e mais antigas da humanidade. Se a gente parar para observar e analisar a nossa vida, a gente vai perceber que o sofrimento parece estar presente em praticamente todas as experiências da nossa vida. A gente sofre quando a gente perde alguém que a gente ama muito ou alguma coisa, né? A gente sofre quando o nosso corpo se debilita, adoece, quando a gente é frustrado nas relações ou rejeitado, incompreendido, né? Quando os nossos planos que a gente faz tão cuidadosamente não dão certo e aí a vida parece que não corresponde às nossas expectativas, né? E aí vocês devem dizer assim, mas Fernando, é normal a gente se frustrar nessas situações, a gente sofrer diante dessas situações difíceis. E eu concordo plenamente com vocês. A questão é que o sofrimento não para aí, né? Às vezes, tudo parece estar no lugar, a família, o trabalho, né, a estabilidade que a gente tanto busca, e ainda assim fica algo dentro da gente que permanece inquieto, um vazio que a gente não consegue explicar, como se, né, tivesse faltando alguma coisa, e quando a gente olha ao nosso redor, aparentemente não está faltando nada. Então fica essa insatisfação permanente, né? E é nesse ponto que a gente percebe que o sofrimento, ele não tem raízes apenas nos acontecimentos externos, mas também nasce no nosso interior e acaba revelando os nossos conflitos, os nossos desejos e as necessidades mais profundas das nossas almas. Então, diante da dor,
é praticamente impossível a gente não fazer esses questionamentos, né? Quando a vida machuca, quando algo foge ao nosso controle, ou quando a gente passa por provações e perdas, algo que é tão comum na nossa vida, não é? No nosso dia a dia, é natural esses questionamentos surgirem, porque a gente se faz a pergunta, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ou então, por que a vida tantas vezes se apresenta de forma tão dura, tão difícil? E para aquelas pessoas que acreditam, ainda surge aquele questionamento ainda mais delicado. Se Deus é um Pai de amor e bondade, como as religiões pregam, por que Ele permite o sofrimento nas nossas vidas? Por que às vezes, pessoas que a gente vê que estão tão empenhadas em fazer o bem, em praticar a caridade, acabam enfrentando lutas tão difíceis, não é? E esses questionamentos são plenamente normais. Faz parte do ser humano questionar. É natural, são questionamentos sinceros e está tudo bem questionar. Né? Eu não estou falando aqui que a gente não deva questionar, até mesmo porque a gente faz parte de uma doutrina que prega uma fé raciocinada, né? Que nos incentiva a questionar, contanto que esse questionamento não esteja envolto no manto de revolta. Então, esses questionamentos surgem justamente dessa dissonância, desse desencontro que existe entre aquilo que a gente está sentindo, né, que é a dor, é a angústia, a tristeza, e aquilo que a nossa compreensão ainda não consegue abarcar, ainda não consegue alcançar. Né? Então, no fundo, a gente está o tempo todo tentando dar algum sentido para esse sofrimento. Porque, como diz Nietzsche, o ser humano, quando ele sabe o motivo pelo qual ele está sofrendo, ele até busca o sofrimento. O problema é quando a gente sofre, né, e não entende o porquê desse sofrimento. Aí a tendência é a gente acabar indo por um caminho de revolta, né, de se revoltar contra Deus, contra o mundo. Né? E Jesus, que foi o espírito mais perfeito que já passou pela face da terra e que ainda assim também padeceu as dores do corpo físico, né? Padeceu nas mãos dos homens maus da época dele que não compreenderam a mensagem que ele estava nos trazendo, Jesus em momento nenhum iludiu ninguém com as promessas de uma vida fácil, ou iludiu. Em momento nenhum saiu da boca de Jesus a ideia de que viver no plano físico, de que viver na terra seria um caminho sem dores, um caminho só de um mar de rosas. Em momento nenhum. Pelo contrário, ele foi muito honesto e categórico quando ele disse que no mundo tereis aflições. Olha essa frase de Jesus, no mundo tereis aflições. E imagina você estar prestes a reencarnar e ouvir da boca do mestre que no mundo a gente vai passar por tribulações, vai passar por problemas, ou mesmo da boca do seu mentor que está te ajudando a planejar uma nova reencarnação. Né? Eu acredito que muitos de nós pararíamos e pensaríamos duas vezes se realmente a gente quer vir para um planeta onde a gente vai passar por tanta tribulação. Né? Mas o fato é que a gente ouviu isso, tanto da boca do mestre, quanto da boca dos mentores que nos auxiliam, e ainda assim nós viemos para a Terra. Então a gente não reencarnou inconscientes de que a experiência na vida terrena seria uma coisa difícil. Não é? A gente veio pleno dessa consciência. A questão é que, quando a gente mergulha na carne, né, quando a gente está no corpo físico, que é denso, grosseiro, inserido numa sociedade onde a gente está o tempo todo correndo, lidando com os conflitos do dia a dia, a gente se esquece justamente da continuação da fala de Jesus, que traz sentido e traz um posicionamento diferente diante desses possíveis sofrimentos e aflições. Ele não se limitou a dizer que no mundo a gente teria aflições. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é como se ele dissesse assim, meus filhos, eu venci o mundo e vocês também podem vencer o mundo. É verdade, a vida vai ter, às vezes, muitas dores, vai doer, vai ter luta, vai ter perda, vai ter frustração, mas isso faz parte do caminho de crescimento de todos vocês. Não é? E não é motivo suficiente para a gente passar pela vida vivenciando o desespero, a revolta ou achando que a vida não tem sentido.
Então, quando Jesus nos alerta que teremos aflições, sim, mas que é possível a gente passar por essas aflições com coragem, com fé e resignação, ele nos dá essa injeção de bom ânimo para a gente enfrentar as dificuldades da vida, não é? Mas por que ele fez isso? Por que será que Jesus fez questão de nos alertar que nós teríamos tantas aflições no mundo? Porque ele sabia justamente aonde nós estaríamos colocando os nossos pés. Jesus, como governador do nosso orbe terrestre, do nosso sistema, ele tinha plena consciência de que a Terra é ainda um mundo de provas e expiações. Era na época em que ele veio ao planeta e ainda é até hoje. E como os Espíritos nos ensinam lá no Livro dos Espíritos, um planeta de provas e expiações é um lugar onde o mal ainda impera. O mal ainda é predominante. E muitas vezes o aprendizado que a gente precisa apreender, compreender e assimilar, vem justamente dessa dor e do sofrimento decorrentes das nossas próprias imperfeições. Então aqui, no planeta Terra, a gente não vai lutar apenas contra as dificuldades da vida, né, os rigores da natureza, mas a gente vai lutar também contra as falhas das outras pessoas, ao mesmo tempo em que nós estamos tentando domar, lapidar e refrear as nossas más inclinações também, para não ferir, não machucar o próximo. Acabando, porque quando a gente faz isso, a gente acaba gerando mais débitos, mais dívidas em que a gente vai ter que quitar, né? Então, o planeta Terra, ainda mais sendo esse planeta de provas e expiações, acaba se constituindo num campo de batalha íntimo e num campo de batalha coletiva também, certo? E ao longo dos séculos, não foi apenas o Mestre Jesus que se debruçou sobre essa questão, sobre esse tema do sofrimento. Outros grandes mestres espirituais também pararam para olhar de frente o sofrimento e tentar compreender qual é o papel dele na nossa caminhada terrestre. Buda, por exemplo, passou boa parte da vida dele tentando compreender, né, as causas da dor humana e buscando caminhos para superar essa dor humana, né? O Evangelho pregado pelo Cristo nos ensina como atravessar essas dificuldades com fé, com confiança e com consciência, né? E sem fazer com que a vida perca o seu sentido, né? E a doutrina espírita, essa doutrina abençoada, né, que nos foi concedida pelo Cristo, que foi anunciada pelo Cristo, né, ela vem e amplia o nosso olhar para que a gente aprenda a enxergar a dor não como... Meus amigos, a gente teve um pequeno problema aqui com a câmera, mas eu estava dizendo para vocês que vários mestres espirituais também se debruçaram sobre essa questão, os evangelhos nos ensinam a como encarar a dor, passar pelas dificuldades com confiança e consciência, e a doutrina espírita, que é essa doutrina abençoada que nos foi anunciada pelo Cristo, ela nos ensina a enxergar a dor não como um castigo ou uma punição divina, mas como um instrumento de aprendizado, né? Algo que, mesmo sendo difícil da gente ter que lidar, é indispensável para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual, né? Por isso, a minha proposta, o meu objetivo no Evangelho da noite de hoje não é trazer para vocês uma fórmula mágica que vá fazer com que o sofrimento de vocês desapareça da noite para o dia, porque eu não tenho esse poder, né? E segundo, porque mesmo que eu tivesse essa fórmula, eu estaria negando o próprio processo de evolução ao qual todos nós estamos submetidos se eu oferecesse isso a vocês. A minha proposta é muito mais pé no chão, né? Eu quero pensar e refletir com vocês para a gente entender de onde vem o nosso sofrimento, quais são as suas raízes, né? E refletir como a gente pode lidar e se posicionar diante da dor e do sofrimento no nosso dia a dia. Porque quando a gente consegue mapear onde o sofrimento nasce e quando a gente consegue analisar as várias dimensões em que ele se manifesta na nossa vida, algo dentro da gente se modifica. A dor, ela desaparece, a dor não vai desaparecer como um passe de mágica, mas ela vai deixar de ser esse peso, esse fardo, né, e se tornar um convite para o nosso crescimento. Então, a gente passa a perceber que a vida nunca, em momento nenhum, por mais difícil que ela possa parecer, ela está contra a gente. Na verdade, é o contrário.
A vida é uma escola abençoada que está o tempo todo tentando nos ensinar, nos lapidar e nos educar. E Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual do Divaldo, ela diz algo bem interessante sobre isso quando ela diz que a Terra é uma bendita escola de aprendizagem dos valores elevados da vida. E ninguém se movimenta no orbe sem as marcas profundas operadas pelo sofrimento. E olha como é importante que seja assim, que a gente ainda tenha o sofrimento como balizador das nossas relações humanas. Porque imaginem vocês se a Terra, no estágio atual em que ela se encontra, como planeta de provas e expiações, se todo o sofrimento fosse eliminado. O mundo, que já é um lugar tão difícil, tão terrível, né, acabaria se tornando um lugar impossível de se viver. Porque o sofrimento e a dor, que é esse instrumento que corrige a tendência humana de se achar melhor que os outros, né, de se gabar em excesso, se ela não existisse, o ser humano se tornaria algo intolerável. Porque se com o sofrimento ele já é difícil de lidar, nós já somos difíceis de lidar, sem o sofrimento seria impossível conviver no planeta Terra. E quando a gente tenta fazer esse exercício de entender as raízes, as origens do nosso sofrimento, a gente percebe que não apenas a religião nos dá as respostas, mas que também a filosofia e a própria ciência têm contribuições valiosas nesse sentido, né? E eu quero então com vocês passar de forma breve, porque o tempo não nos permite, por uma análise do sofrimento sobre esses três aspectos: o religioso, o científico e o filosófico. Mas reforçando que é de forma breve, de forma não aprofundada, porque o tempo não nos permite. Então o que a doutrina espírita nos fala? Os espíritos nos explicam que o sofrimento, muitas vezes, são consequências das escolhas que nós fizemos, tanto na vida presente, quanto nas nossas encarnações passadas. Ou seja, não é algo aleatório, né? Não é um castigo imposto por Deus, são as consequências das nossas escolhas decorrentes da nossa imaturidade espiritual. E a gente ainda está aprendendo a utilizar o nosso livre-arbítrio, não é? Tanto é que a gente ainda faz escolhas erradas. E é por isso que muitas vezes essas escolhas ainda são direcionadas no caminho errado. E aí vem a dor, vem o sofrimento que funciona como uma advertência de que nós, em algum momento, agimos de forma errada, agimos de forma má. E vamos ser sinceros, né? Quantas vezes a gente age por impulso? Quantas vezes a gente age por orgulho ou por intolerância, ou porque a gente não se dá aquele momento de refletir antes de falar? Quantas vezes a gente explode, não espera o momento certo para agir, para falar? Quantas vezes a gente exagera as nossas atitudes, não é? Quantas dores decorrentes dessas atitudes erradas a gente poderia evitar, mas que voluntariamente a gente está no nosso dia a dia acumulando? E aí, a quem a gente pode imputar a culpa dessas falhas, se não a nós mesmos? Mas devido ao nosso orgulho, a gente acha muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro, colocar a culpa na sorte, em Deus, porque isso é mais conveniente, né, pra gente. É menos humilhante para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, não é? Mas aí vocês vão dizer assim: tá, Fernando, só que existem situações que parecem realmente injustas, que não parecem ser consequências das nossas atitudes. Por exemplo, quando a gente perde uma pessoa amada, né? Quando uma criança nasce com uma doença grave, o que essa criança, que ainda não viveu nada, está sofrendo essa doença? Se ela não fez nenhuma atitude que justifique essa doença na vida dela. Quando a gente sofre um acidente, uma limitação, né, mais severa. Então essas coisas, de início, né, elas podem até fugir totalmente dessa lógica imediata que a gente tem, porque elas parecem não ser consequências das nossas escolhas, ou elas parecem, por mais que a gente tente se precaver, ser vigilantes, parece que a gente não consegue impedir que elas aconteçam, né? Então como é que se explica isso? A doutrina espírita
Como eu disse, ela amplia a nossa visão e ela nos mostra que a nossa vida, ela não começa no berço e ela não termina no túmulo. Nós somos espíritos imortais, né? Criados aí ao longo dos séculos que se perdem na eternidade. E nós temos atrás de nós toda uma história que é muito maior do que essa única encarnação que a gente está vivendo no momento. Então, o que hoje pode parecer sem explicação, o que hoje não encontra raízes nas nossas atitudes atuais, muitas vezes podem ter as suas raízes nas atitudes que a gente teve no passado e que a gente não se lembra. E graças a Deus que a gente não se lembra, não é? Então, a doutrina espírita nos explica isso. As raízes do nosso sofrimento se encontram em atitudes erradas que nós tomamos na vida atual ou na vida passada. E a ciência? O que a ciência fala? Para ilustrar a visão da ciência, eu me inspirei em Freud, que é o pai da psicanálise. Porque ele também parou para pensar sobre essa questão do sofrimento, né? Ele entendia que a dor, ela não é algo acidental, ela não é algo fora do caminho, né? Ela faz parte da própria condição de se existir. Então, se você existe na Terra, você está sujeito e submetido à dor e ao sofrimento, né? Ou seja, em outras palavras, a dor não é uma exceção. E quando ele fez uma análise da experiência humana, ele apontou 3 grandes fontes de sofrimento que nos acompanham desde o nascimento até o momento da nossa morte. A primeira fonte que ele identifica é o nosso próprio corpo, né? O nosso corpo é um instrumento maravilhoso, porque ele nos permite fazer diversas coisas, não é assim? Só que o nosso corpo também é limitado. Ele o tempo todo nos mostra como nós somos limitados. A verdade é que a nossa constituição física é muito frágil. Eu até brinco que a gente tinha que nascer com um aviso de frágil colado aqui na testa, porque o nosso corpo adoece, o nosso corpo se cansa, falha, né? O nosso corpo envelhece, às vezes contra a nossa vontade, mas envelhece. E tudo isso acontece enquanto a vida segue o seu curso natural e a gente caminha para algo que é inevitável, que é a morte. E por mais que a medicina avance, por mais que a ciência encontre tratamentos novos, a gente nunca vai conseguir escapar totalmente dessa vulnerabilidade que a gente tem. A gente está submetido às leis da matéria, e a matéria por si só, ela tem prazo de validade. Então todas essas dores, essas limitações, essa perda de energia com o tempo, né, e principalmente esse confronto que o homem tem com a morte, vai o tempo todo nos lembrar que a gente não tem controle absoluto de nada. E habitar esse corpo físico, reencarnar no planeta Terra, é você ter a oportunidade de vivenciar a experiência humana, mas também de aprender que tudo na vida é passageiro, inclusive a nossa saúde, a nossa juventude e o nosso corpo físico. E enquanto a gente não compreende isso, o nosso corpo físico, as limitações do nosso corpo físico, ele vai servir de fonte de sofrimento para o ser humano, certo? Outra fonte de sofrimento que Freud identifica são os eventos do mundo externo. Então não basta as questões internas e as limitações do nosso corpo. Também existem aqueles eventos que estão fora de nós e aos quais a gente não tem controle nenhum. A natureza, a sociedade, né, os acontecimentos do mundo, tudo isso pode mudar de uma hora para outra e acaba abalando a nossa sensação de segurança que a gente trabalha tão arduamente para poder construir, né? Basta um desastre natural, basta uma enchente, como aconteceu recentemente com os nossos irmãos lá de Juiz de Fora, né? Uma seca, um terremoto, ou então basta a violência do nosso dia a dia, em que a gente sai de casa e não sabe se vai retornar, os conflitos sociais, as guerras entre os países, as nações que acabam com tantas vidas diariamente, né? Para a gente perceber como a vida é frágil e incerta. E por mais que a gente se esforce para organizar tudo, para planejar o futuro, para buscar estabilidade, o mundo vai continuar sendo um lugar imprevisível. E essa falta de controle que a gente tem sobre os eventos externos acaba gerando angústia, medo, ansiedade, né? Ou seja, em outras palavras, dor e sofrimento. Outra fonte de sofrimento que Freud identifica, as relações com as outras pessoas.
E essa talvez seja a fonte mais delicada e complexa de sofrimento, os vínculos humanos, né? Porque as relações interpessoais são maravilhosas, porque elas permitem a gente vivenciar o amor, o cuidado, o afeto, a sensação de pertencimento a um grupo, não é assim? Mas olha que paradoxal. Ao mesmo tempo em que a gente tem esses benefícios das relações humanas, né, é nesse mesmo território em que vão surgir as dores mais profundas também. Dores que muitas vezes a gente não vai conseguir curar nessa vida e que a gente vai acabar levando conosco para as próximas reencarnações, né? Então as relações humanas também são um palco de expectativas frustradas, de rejeição, de conflitos, né, de traição, de disputas de poder, de incompreensão. E tudo isso faz parte da nossa convivência, principalmente em se tratando de um mundo de provas e expiações, onde a maioria dos espíritos aqui reencarnados ainda são tão atrasados, tão imaturos, emocionalmente falando e espiritualmente, né? Vocês querem ver um exemplo? Façam um teste simples aí na casa de vocês. Peguem qualquer obra psicografada, qualquer romance mediúnico e analise a trama, analise a história. Vocês vão perceber que o tema central nunca é um conflito material, né? Ele sempre vai girar em torno dos dramas pessoais, dos dramas afetivos, de reencontros, culpas, reconciliações, né? De amores rompidos, enfim. Vai estar sempre centrado nas relações humanas. E é normal que seja assim, porque o verdadeiro campo de evolução do espírito é o campo relacional. A gente não se desenvolve de forma isolada. A gente nasceu para viver em sociedade, em comunidade. Tanto é assim que a doutrina espírita apresenta a lei da sociedade como uma das leis divinas, né? O espírito ele só evolui quando ele está em comunidade, em contato com o outro. Mas o contato com o outro gera atrito. O contato com o outro gera conflito, né? Tanto da parte deles quanto da nossa. E enquanto isso acontecer, as relações humanas também vão ser uma fonte de sofrimento. E a filosofia? Praticamente todos os filósofos falam sobre o sofrimento também, em algum momento nas suas obras. Mas eu trouxe apenas um como exemplo, que é o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. E ele tem uma visão bastante direta em relação a isso. Para ele, a vida funciona como um grande pêndulo que oscila entre duas extremidades. Numa, a gente tem a dor, e na outra, a gente tem o tédio, né? E a vida fica oscilando entre esses dois extremos. A dor, ela vai surgir quando o indivíduo deseja muito uma coisa, mas não consegue. Então, a gente quer, a gente sente falta, a gente corre atrás, não é assim? Nossa, como eu queria a casa própria, como eu queria um carro novo, como eu queria trocar de celular, não é? Isso gera dor, gera sofrimento, esse desejo constante. Mas, curiosamente, acontece uma coisa que é o seguinte: quando a gente conquista isso que a gente tanto queria, né, essa satisfação dura pouco tempo, ela se esvai, né, e aí surge um vazio, um desinteresse, né, um tédio em relação àquilo que a gente conquistou. Vocês já perceberam? Você compra uma coisa e aí no início você tem todo um cuidado com aquilo, mas rapidamente, na semana seguinte, você já não tem o mesmo cuidado. Já foi lançado uma coisa nova daquilo, um produto novo daquele, uma nova geração e você já deseja aquilo, né? Então a gente fica nessa insatisfação permanente e aí surge um desejo, depois outro e assim por diante. Então, quando a gente se prende a esse ciclo infinito de sempre estar querendo mais, né, isso acaba virando uma fonte de frustração e uma fonte de sofrimento. Tem uma missionária americana chamada Elizabeth Elliot, que ela deu uma definição parecida com essa, e que abrange desde as coisas mais simples até as mais profundas. Ela diz que o sofrimento pode ser definido como você ter algo que não deseja e desejar algo que você não tem. Olha que interessante essa definição dela. Você deseja um carro novo, mas você não tem. Então você sofre por isso, né? Você tem uma doença que você não gostaria de ter. Então você sofre por isso. É uma definição bem interessante, né? Como o desejo constante
é uma fonte de sofrimento nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que almejar as coisas, não pode desejar as coisas. Pode. O que a gente não pode é se tornar escravos desses desejos, se tornar escravo desse mundo material que está dizendo o tempo todo que a gente tem que estar consumindo coisas novas. Isso acaba gerando uma insatisfação dentro da gente que a gente não consegue alimentar, né? Então, Fernando, Jesus disse que os aflitos são bem-aventurados. Então quer dizer que, já que todo mundo sofre no planeta Terra, tanto os ricos quanto os pobres, os idosos e os jovens, as pessoas que têm fé e as pessoas que não professam fé nenhuma, isso quer dizer que o sofrimento por si só já nos garante algum mérito espiritual? Quer dizer que o sofrimento consegue nos garantir uma vida futura melhor? Ou que a dor por si só já consegue santificar o indivíduo? A resposta para essa pergunta é não, né? Porque, imaginem, seria muito fácil, bastaria a gente estar reencarnado no planeta Terra, que a gente automaticamente se tornaria bem-aventurados, porque aqui no planeta Terra todos nós sofremos, aquelas pessoas que amam e as que odeiam, os que são justos e os que são egoístas, os humildes e os orgulhosos, né? Não é a dor que faz essa distinção entre a gente. Então fica bem claro que o sofrimento por si só não vai transformar ninguém. Ele simplesmente vai acontecer nas nossas vidas, vai bater a nossa porta, vai fazer parte do nosso processo de evolução como espíritos. E o que vai diferenciar uns dos outros não é o fato de sofrer, mas é a maneira como a gente vai atravessar essa dor. É o que a gente vai fazer com essa dor. É o aprendizado que a gente vai retirar dessa dor e o caminho que a gente vai seguir quando essa dor for embora. A gente vai continuar seguindo o caminho errado, praticando as coisas erradas, mas ou depois do sofrimento a gente vai passar a trilhar o caminho reto, o caminho do bem. Então, se por um lado a dor, né, esse sentimento mais democrático que existe, porque ela visita a todos e nos iguala, por outro, o que vai nos distinguir uns dos outros é o modo como a gente encara o sofrimento e a dor, né? Então, quando Cristo disse, bem-aventurados são os aflitos, ele não estava dizendo que todo sofredor já garantiu o reino dos céus. Não. Ele quis dizer uma coisa muito mais profunda. Ele quis dizer que bem-aventurados e felizes são aqueles que passam pela dor e pelo sofrimento de forma boa, sofrem bem, porque poucas são as pessoas que conseguem sofrer bem. Qual é a nossa tendência como seres humanos que ainda estamos nesse processo de evolução, que ainda não compreendemos o sofrimento como um instrumento de aprendizado? A gente se revolta, o nosso coração se endurece, a gente blasfema e culpa Deus ou as outras pessoas. Não é assim? Quantas vezes a gente transforma a nossa dor em amargura, em agressividade, em desespero? É ou não é assim? E quando isso acontece, o sofrimento, ele perde a sua característica de instrumento de crescimento. E ele passa a ser apenas um peso, apenas um fardo prolongando a nossa aflição. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vai tratar das aflições, o Espírito de Lacordaire, ele aprofunda essa reflexão quando ele diz que somente as provas que são bem suportadas conduzem ao reino dos céus, né? Então, quando a gente se entrega ao desânimo constante, quando a gente nutre uma insatisfação, uma revolta permanente, quando a gente se afasta das nossas responsabilidades, a gente acaba cometendo novas faltas, né? E se afastando do aprendizado que a dor está tentando nos ensinar e gerando mais débitos, mais dívidas que a gente vai ter que quitar nessa e nas próximas encarnações. Então é preciso a gente ter coragem, é preciso a gente ter fé para passar pelas provações. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos? Essa é a mais pura verdade. E o Cristo, que é esse mestre amoroso, ele também não vai nos conduzir por nenhum aposento mais escuro do que aqueles que ele antes percorreu, né? Então, cada dificuldade é proporcional às nossas forças, às nossas capacidades. E se a luta chegou e bateu na sua porta, é porque, de alguma maneira, a gente já possui os recursos necessários para lidar com essa situação, para enfrentar esses problemas e essa dor de cabeça erguida, né? E a recompensa
vai ser sempre proporcional à maneira como a gente enfrenta essas lutas. Então, quanto maior a nossa resignação, a perseverança, a coragem, né, maior vai ser a paz que a gente vai encontrar no final. Lacordaire, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, até se utiliza de uma comparação. Ele diz que um soldado que vai para o campo de batalha não deseja permanecer, né, descansando em repouso no acampamento. Ele quer ir para o campo de batalha, enfrentar as lutas, porque ele sabe que é lá onde ele vai ter a oportunidade de crescimento e de conquistar mérito. E assim também acontece conosco, não é? Se a gente busca conforto e tranquilidade na vida, só isso, né, a gente não vai sair da nossa zona de conforto e a gente não vai crescer. Nosso espírito se acomoda e não evolui. Então as dificuldades funcionam como exercícios espirituais. E quando a gente compreende esses exercícios, quando a gente consegue solucionar esses exercícios, o crescimento espiritual vem, né? Então, meus irmãos, a reflexão da noite de hoje é justamente para a gente compreender melhor essas palavras de Jesus, né? Bem-aventurados não são simplesmente as pessoas que sofrem, porque todos nós sofremos, mas é quem tem a oportunidade, diante da dor, diante do sofrimento, de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão, né, confiante nos desígnios de Deus. Porque depois do trabalho vem o repouso, né? Depois da provação vem o crescimento, depois da luta vem a paz. Como eu falei para vocês, a dor por si só, ela não nos iguala automaticamente e ela não nos salva automaticamente. Ela apenas nos oferece uma escolha. A gente pode sair da dor e do sofrimento maiores ou menores. A gente pode sair da dor e do sofrimento mais revoltados ou mais sábios, com o coração mais endurecido ou mais brandos e mais humanos, né? A dor vai ser sempre a mesma. O resultado é que vai depender de cada um de nós. Então eu te faço essa pergunta na noite de hoje para vocês refletirem. Qual é a escolha que você está fazendo? Como você está escolhendo passar pelas provações da vida? E para finalizar o nosso evangelho, eu trago para vocês um poema que foi escrito por um poeta americano chamado Grant Colfax Tuller, né, que vai servir de prece final e encerramento para o nosso evangelho de hoje. E ela diz assim: a minha vida é apenas uma tapeçaria entre mim e o meu Senhor. Eu não escolho as cores e Ele trabalha incansavelmente. Muitas vezes Ele tece tristeza e eu, em tolo orgulho, esqueço que Ele vê o lado certo e eu apenas vejo o avesso. Apenas quando o tear ficar mudo, apenas quando as lançadeiras cessarem de esvoaçar, então Deus desenrolará a tela e me explicará a razão de tudo. Nas habilidosas mãos do tapeceiro, os fios escuros são tão necessários para a composição que ele planejou, quanto fios dourados e prateados. Então, meus irmãos, que a gente possa ter essa consciência, essa compreensão de que não apenas as alegrias da vida, mas também as dores e os sofrimentos são necessários para a gente forjar um espírito forte, para a gente trilhar o caminho da nossa evolução de forma integral, de forma consciente. Que a gente possa passar pelas tribulações da vida tendo a certeza de que nunca nos faltará o socorro de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga. Possamos passar pelas dificuldades de cabeça erguida, com fé, resignação e força. Eu espero que todos vocês tenham uma semana abençoada, que todos vocês conquistem aquilo que vocês desejam, sempre na certeza de que, se hoje o dia foi difícil, amanhã ele vai ser melhor. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo Evangelho. Até lá.